Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processalista, atuante na seara da busca e apreensão, em prol do devedor fiduciário que teve, hoje está na iminência de ter o seu veículo apreendido. Em continuação do vídeo anterior, nesse vídeo trabalharemos especificamente sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. No vídeo anterior, a gente trabalhou ali os primeiros artigos que tangem, aos meios de impugnação das decisões judiciais. E ali, tivemos no artigo 927 o seguinte texto. Os juízes e os tribunais observarão, ou seja, é uma ordem expressa para os juízes de primeiro grau, esses juízes que ficam fora das cidades, como também para os próprios tribunais. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e recursos especial repetitivos. Ou seja, os recursos, o incidente de resolução de demandas repetitivas, eles deverão ser observados pelos juízes de primeiro grau, como também de segundo grau, segunda instância. E aí nós começamos no incidente de resolução de demandas repetitivas, que começa ali no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil. E ele começa dizendo: é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, ou seja, são requisitos cumulativos para que então seja instaurado o procedimento de tema repetitivo, vamos dizer assim. Efetiva repetição do processo que contenha controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então veja, vamos trazer o cenário aqui de busca e apreensão. Existem tantos processos de busca e apreensão que foi enunciado o tema repetitivo de ordem 28. Justamente porque os advogados instauravam a questão da abusividade como um mecanismo de afastar a mora debente, como se fosse uma culpa do banco, a dívida do devedor fiduciário, que os tribunais denunciaram. O Superior Tribunal de Justiça enunciou a seguinte tese, o seguinte entendimento: havendo uma abusividade nos encargos remuneratórios, isso afastará a mora. A mora é um pré-requisito da busca e apreensão, consoante dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69. Então, veja, é uma questão unicamente de direito. O artigo 3º dispõe afastar a mora. E o que tem ali na abusividade é um direito também atrelado ali ao Código de Defesa do Consumidor. E depois nós temos o segundo requisito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Basicamente, isonomia está vinculada a como aquela determinada situação é julgada por cada um dos juízes. Então não pode, por exemplo, o juiz aqui do estado de Santa Catarina julgar de forma tão diferente do juiz que trabalha lá no estado, por exemplo, de São Paulo. Obviamente os entendimentos sobre abusividade são diferentes em cada um dos estados. Todavia, há de se preservar a questão da isonomia e da segurança jurídica, tema esse bastante caro aqui para o direito. Haja visto que não pode uma mesma demanda ser julgada de inúmeras formas diferentes, haveria um total caos jurídico. Mas afinal, como que é proposto esse incidente de demanda repetitiva? O pedido de instauração desse incidente ele será dirigido, segundo o artigo 977 do Código de Processo Civil, ao presidente do tribunal pelo juiz. Então, o juiz ou relator, por ofício. Então, vamos supor, o mesmo juiz está recebendo inúmeras situações, inúmeras demandas. Ele vê, não, aqui realmente é a mesma situação toda hora. É um tema repetitivo. Ele oficia ao presidente do tribunal e o presidente do tribunal poderá dar início à instauração desse tipo de procedimento. Depois, pelas partes por petição. Então, no curso do processo, poderá a parte requerer, por meio de uma petição simples, geralmente, a instauração de um procedimento. Isso é um entendimento meu. Desde que especifique com clareza qual o problema jurídico que ela visa solucionar, indicando a quantidade de processos que julga aquela demanda, porque é um pré-requisito do incidente de resolução de demanda repetitiva, a efetiva repetição dos processos e a isonomia jurídica. Então, no meu entendimento, tem que apontar nessa petição, em que pese simples, a instauração desse procedimento, apontando os números, os processos, as situações que neles foram postas e a divergência de decisões, ou melhor, o conflito das decisões sobre um mesmo espectro. E depois, pode ser feito também pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, também por petição. Então veja, uma outra questão de abrangência. O Código de Processo Civil, ele não distingue, ele não diz que somente os tribunais superiores poderão fazer um incidente de resolução de demanda repetitiva. Ele diz que será remetido ao tribunal. Então, da mesma forma que cabe aos tribunais estaduais editarem suas próprias súmulas, veja só, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
Depois ele vai dizer ali sobre editarão, né, enunciados e súmulas correspondentes ao seu entendimento majoritário. Eu entendo também que o IRDR, né, incidente de resolução de demanda repetitivo, ou os temas repetitivos, eles podem ter uma abrangência mais local, né, mais concentrada naquela localidade. Obviamente, não pode esse tema repetitivo estadual confrontar, né, ir de encontro, violar, né, ter um posicionamento contrário num tribunal superior. Então, o que acontece? O tribunal catarinense, no meu entendimento, se valeu de uma súmula, se não me engano, no número 66, para falar o seguinte: olha, o não pagamento das parcelas incontroversas não afasta a mora. Olha, na minha visão, não tem sentido a gente reconhecer a abusividade e não afastar a mora porque o cara não pagou o custo do processo. Não tem sentido a pessoa que teve o veículo apreendido continuar pagando o carro. Não tem sentido nenhum, na verdade. Porque coloque lá no vendedor, você pagaria por um carro que você não está usufruindo? Óbvio, no meu entendimento, pelo menos, óbvio que não. Então, veja, no meu entendimento, o IRDR ele pode ser instaurado no tribunal estadual, desde que observe o entendimento dos tribunais superiores. Obviamente, a gente só pincelou aqui o IRDR, o objetivo não é esgotar todo o procedimento, porque senão a gente passaria tranquilamente 1 hora inteira falando sobre esse procedimento, mas sim falar o seguinte: para que ele serve? O conceito básico, né, de IRDR, que seria pacificar uma questão de um tema repetitivo, atribuir uma maior segurança jurídica, e o procedimento, como a gente vai fazer, né, pelo menos o procedimento de start. Existe toda uma questão de suspensão do processo por 1 ano, etc. e tal, e até um dos motivos das pessoas, talvez, não sei, dos advogados, talvez, não sei se por desconhecimento ou por não querer atrasar o processo deles 1 ano, acabam não fazendo, né? Mas eu sou da linha de que, se isso vai beneficiar toda uma massa de pessoas, né, milhões de brasileiros, ele deve ser feito, mesmo que com sacrifício da demora de um processo. Tá? A gente fica por aqui, a gente se vê num próximo episódio e continuaremos, né, trabalhando nessa linha de recursos.